E aí, pessoas, beleza? Galera, iremos dar sequência ao estudo do livro de Gênesis. Estamos no capítulo 35. Já faz aí praticamente 2 anos que a gente grava vídeo sobre o livro de Gênesis e a gente não finalizou ainda. A partir dos próximos meses eu vou tentar me dedicar um pouco mais a essa playlist. Em relação ao capítulo 35, galera, a gente grava o vídeo do versículo 1 até o versículo 2 e agora a gente grava a partir do versículo 23, que é o finalzinho do capítulo. Esse texto, pessoas, ele vai falar sobre os descendentes de Jacó, sobre os 12 filhos. E aí eu vou gravar, ou pelo menos tentar gravar um vídeo sobre cada um desses filhos, qual que é a contribuição deles, o que aconteceu com cada um deles. Só que antes da gente falar sobre os filhos de Jacó, sobre os descendentes dele, a gente precisa entender que nesse momento as bases para que Israel ela seja lançada como nação, elas estão sendo estabelecidas. Como assim? A gente vai ter o início da promessa com Abraão, e aí Deus chama Abraão, fala que ele vai ser pai de uma grande nação, e Abraão vai ter o seu filho, na verdade 2 filhos, o filho da promessa, que é Isaac, e o outro filho, que é Ismael. Já falamos sobre eles também aqui no canal. E Isaac, ele vai ter Jacó e Esaú, e Jacó é justamente quem vai receber as bênçãos da primogenitura. Lembrando que entre o direito da primogenitura e as bênçãos da primogenitura, galera, existe uma diferença muito grande. E aí, a partir do momento que Jacó recebe as bênçãos da primogenitura, ou essa promessa, ele vai herdar essa promessa de Isaac, que herdou de Abraão. Deus ele vai mudar o nome de Isaac, na verdade vai mudar o nome de Jacó para Israel. E aí nesse momento a gente começa a ter as bases para que Israel se constitua como uma nação. Lembrando que Israel ela não era uma nação, a gente tinha ali um líder de um clã, de uma família, e aí posteriormente iremos ter as tribos que descendem de Jacó ou de Israel, e essas tribos elas irão se organizar. Como assim, Manuelson, elas irão se organizar? A gente vai ter José sendo levado lá para o Egito. Posteriormente, Jacó vai, ou Israel, leva os seus filhos, todo o seu clã, vai passar um tempo no Egito. Depois Moisés é levantado e Moisés liberta esse povo, ou os israelitas, vamos colocar dessa forma, da escravidão. Vão peregrinar durante um período de 40 anos ali no deserto, uma viagem que era para durar 40 dias, mas aí a gente vai chegar nessa parte, eu estou só fazendo aqui um resumo. E aí a gente tem Moisés, ele falecendo ou morrendo sem ver a terra prometida, e aí Josué assume a liderança dessa tribo ou de Israel para facilitar o entendimento. Lembrando que Israel não era uma nação ainda, não era a nação de Israel, mas eu vou me referir como Israel porque acredito eu que de uma forma didática vai facilitar o entendimento de vocês. E o que eu quero trazer com isso? Nesse momento a gente vai ter ali, após Josué, o período dos juízes, e aí você se lembra de alguns deles. A gente vai ter a Débora, que foi uma juíza, a gente vai ter Sansão, dentre outros, e esse período de juízes, ele antecede ao período da monarquia, ou seja, Deus vai levantar um juiz que seria um líder militar e ao mesmo tempo um líder espiritual. E esse juiz, ele seria o responsável por guiar o povo, ou além de guiar o povo, os israelitas, ele também deveria defender os israelitas dos seus inimigos externos. E aí, quando falar em juiz, você pode remeter as suas lembranças a Sansão, que vai facilitar o entendimento. Sansão ele deveria ser, além de um líder militar, de proteger os israelitas, os povos vizinhos, também deveria ser um líder espiritual. E após esse período dos juízes,
a gente vai ter o período de fato da monarquia, onde Deus levanta um rei. O porquê que isso acontece? Os israelitas vão observar os povos vizinhos, observando os povos vizinhos, eles percebem que as outras nações já estabelecida como nação propriamente dita, tinha um rei e eles também pedem um rei e Deus concede. E a gente vai ter, se não me falha a memória, isso acontecendo com o primeiro rei que foi Saul, salvo engano. Mas por que eu falei tudo isso, Manuelson? Até Israel, a partir desse momento aqui dos reinados, Israel já está se constituindo, ou já está se formando como nação, já está se organizando, ela vai ter ali o seu próprio governo, a gente já vai ter, um pouquinho antes disso, algumas leis, elas sendo estabelecidas, isso com Moisés, lembrando que foi todo um percurso, foi um processo evolutivo. Uma nação, galera, ela precisa de um território para se constituir como nação, e no período de Moisés, Israel ainda não tinha um território, eles estavam indo conquistar esse território, que era a terra de Canaã. Além desse território, precisaria de leis que regesse ali o Estado e precisaria de um governante. Então, esses elementos eles vão sendo trazidos ou estabelecidos a partir ou durante um período longo. A gente vai ter as leis também sendo estabelecidas com Moisés, posteriormente a conquista da Terra Prometida, Canaã com Josué, e a gente tem esse período dos juízes até chegar ao monarca, e aí Israel de fato começa a se organizar. Eu vou tratar, galera, sobre isso em detalhes, eu vou trazer aqui toda a construção, como que Israel ela traz ou ela constrói uma identidade. Lembrando que essa identidade ela é dada a partir de Yahvé. Israel ela começa a se ver como um povo eleito, como uma raça escolhida por Deus, como filhos do Altíssimo. Talvez você pergunte assim, Manuelson, por que você está trazendo tudo isso, esses elementos? Parece que você está se distanciando um pouco da parte um pouco mais espiritual, dessa conexão com o divino. Só que, galera, a gente precisa entender que Israel não foi um povo arcaico, não era um povo ignorante, um povo que era guiado simplesmente por mitologia, como algumas pessoas acreditam. Da mesma forma que as outras nações, como Egito, a Babilônia, que nesse período de Jacó, a Babilônia estava em ascensão, do mesmo jeito que essas nações estavam organizadas, ou estavam se organizando, algumas delas, e isso foi um processo, durante um período longo, Israel também estava começando a se organizar, e se organizar de uma forma, eu diria que até jurídica. Eu parei para respirar um pouco, galera, que às vezes quando eu começo, e aí eu vou, e as informações vão vindo, e às vezes eu nem percebo exatamente o que eu falei, mas dê uma respirada, tá? O objetivo do vídeo é mais mostrar para vocês que a base ou as bases para que Israel ela se constituísse como uma nação, e eu falo uma nação organizada, ela se dá com os patriarcas, em especial com Jacó, que agora o seu nome é Israel, e aí tendo as 12 tribos, a gente vai ter aí esse momento onde essas tribos vão dar a base para que esse povo seja estabelecido, tá bom? Eu vou finalizar o vídeo, já está com 10 minutos, e aí a partir dos próximos vídeos a gente vai tratar sobre os filhos de Jacó de uma forma mais especial, e a gente continua dando sequência, tá? A narrativa, e a gente vai ver o momento em que José tem os sonhos, depois é levado para o Egito, e aí posteriormente o seu pai vai para o Egito. A gente vai ver toda essa narrativa, tá bom? Acho que é isso, que você entenda. Eu sempre trago algumas lições. Eu acho que o que fica de lição
que diferente do que o mundo aí fora prega ou o que as pessoas dizem, pessoas que não têm o temor de Deus ou conhecimento bíblico, e essas pessoas taxam o cristão como um povo ignorante, um povo arcaico, a gente percebe que da mesma forma que as outras nações, os babilônios, os egípcios, eles se organizaram como uma nação mesmo, e aí como povos bem desenvolvidos, a gente percebe que Israel ele também tem esse processo de desenvolvimento, de se organizar, de estabelecer ali um rei, de ter a sua legislação, só que diferente dos demais povos, onde a legislação era puramente jurídica ou baseada em mitologias, Israel vai ter uma legislação centrada em Deus, no Criador, e vai ter também outras legislações e princípios, eu diria que alguns jurídicos também, e outros até princípios em relação à saúde física, emocional e até mesmo espiritual. Eu sempre falo que nós como cristãos, ou Israel, tem um plus a mais, que é a mão de Deus, e quando você tem aí a mão de Deus o guiando, que é dono de todo o conhecimento, dono de toda a sabedoria, dono de todo o ouro e de toda a prata, a gente acaba tendo um diferencial que as demais nações elas não tinham. E a gente vai ver isso ao longo dos vídeos, tá? Só a título de exemplo, eu já citei aqui alguns dados científicos, aí se você quiser, vai lá no canal, tem vídeo falando sobre o petróleo, né? A Bíblia já traz essa ideia de petróleo, já traz a ideia de átomo, traz, além dessa ideia de petróleo, átomo, alguns dados científicos. E tudo isso a gente encontra na Bíblia, coisa que o mundo aí fora veio descobrir a partir do século XVIII, XIX, tá bom? Mas é isso, tá, pessoas? Eu vou tentar me dedicar um pouquinho mais ao canal aqui, a esse momento que a gente desenvolve a nossa fé. Estou muito focado no direito, estudando para concurso, deixei um pouquinho o canal de lado, mas a gente retoma. Quando eu falo que eu deixei o canal de lado, não é que eu parei de exercer a minha comunhão com Deus, tá? Não é isso. Mas eu foquei em temas mais simples. E é isso, tá, galera?